vizinha do inferno tentou roubar nossa casa e enfrenta o karma ao receber uma conta de $200.000. Antes de começarmos, vamos apresentar os personagens principais. A vizinha insuportável será chamada de N daqui em diante e o filho mimado dela será chamado de S. Também haverá o antigo proprietário da nossa casa, que será chamado de Paul, embora ele tenha um papel limitado nesta história. Tenha em mente, ao ler esta história, que desde o momento em que compramos a casa até os dias atuais se passaram quase 15 anos. Portanto, a menos que seja indicado o contrário, você pode assumir que houve um intervalo considerável entre a maioria dos eventos que ocorreram. Vamos começar. Para construir adequadamente o clímax e preparar o cenário para os eventos que ocorreram, primeiro preciso dar um pouco de contexto. A maior parte disso aconteceu antes de comprarmos e nos mudarmos para esta casa. N possuía um grande pedaço de propriedade que ficava ao lado de um lago recreativo popular em nossa área. Digo ao lado, mas na verdade fica a uma boa distância, embora a estrada onde N mora seja a única estrada que leva a várias propriedades à beira do lago e resorts. Além do cais de barcos mais popular deste lado do lago, as propriedades aqui não são extremamente valiosas ao ponto de pessoas comuns não poderem comprá-las, mas há algumas propriedades extremamente valiosas com pessoas muito ricas passando por aqui o tempo todo. Isso será relevante mais tarde na história. N, sendo bastante rica e possuindo uma grande extensão de terra, acabou dividindo sua propriedade em 4 seções aproximadamente iguais quando seus filhos chegaram à maioridade. Ela deu uma dessas seções para sua filha, que de alguma forma é uma pessoa decente, considerando o resto da família. Outra seção foi para S. Ela construiu casas para eles em ambas as propriedades, aproximadamente de acordo com as especificações de seus filhos. Na quarta parte da propriedade, a que não tinha a casa dela, ela construiu uma pequena loja de conveniência. Isso também será relevante mais tarde. Não tenho certeza do motivo, provavelmente para evitar possíveis disputas futuras, mas ela acabou dando as escrituras das casas e propriedades para seus respectivos filhos. Você provavelmente já sabe onde isso vai dar. Embora a filha respeitável fosse realmente respeitável, S, ou talvez eu deva mudar para filho irresponsável, era um maníaco por festas. Todos no bairro na época o odiavam. Ele fazia festas barulhentas e desagradáveis quase todas as noites, mantendo as pessoas acordadas. A polícia aparentemente tinha alguém estacionado nas proximidades, porque era chamada com tanta frequência. Provavelmente não ajudava o fato de que a mamãe pagava todas as contas para ele. Ela mantinha tudo em seu nome: água, eletricidade, lixo, tudo, exceto uma coisa: o imposto sobre a propriedade, que estava no nome dele e ele ignorava completamente. Acho que N ou não pensava nisso ou assumia que ele estava pagando. De qualquer forma, não foi surpresa quando a polícia apareceu na casa dele, mas foi surpresa quando ele não voltou e a casa foi a leilão. Nesse ponto, a casa estava em ruínas, buracos nas paredes de drywall e até no chão da sala de estar, que tinha um buraco enorme levando ao porão garagem. O piso e o contrapiso da cozinha precisavam ser totalmente substituídos. Quase todas as paredes estavam cobertas de lama. Basicamente, a irresponsabilidade e os hábitos de festa de S deixaram a casa em uma condição que os bancos consideravam inabitável. Por causa disso, as únicas pessoas que poderiam comprá-la seriam aquelas que poderiam pagar à vista. Entra Poe. Poe era um reformador de casas, não um daqueles ricos que você vê na TV, mas mais um hobbyista. Ele era aposentado e reformava casas para se manter ocupado e ativo. Poe comprava uma casa como esta, super barata em leilão, consertava a ele mesmo e a colocava de volta no mercado. Enquanto a reformava, ele vivia com o lucro da casa anterior e tipicamente, quando terminava de consertar uma e comprava a próxima, o lucro já estava quase no fim. Qualquer sobra ia para um fundo de emergência, que ele disse não ser nada especial. Estávamos no mercado por uma nova casa, mas não podíamos nos dar ao luxo de algo muito caro. Quando vimos esta casa à venda na internet, parecia perfeita, do tamanho ideal, no bairro perfeito e perto do lago, onde adoramos pescar e andar de barco. Parecia perfeita de todas as maneiras, ou pelo menos parecia. Estávamos receosos quanto ao preço, que não estava listado no site ainda, mas não custava nada dar uma olhada. Passamos de carro para ver e encontramos Poe trabalhando nela. Paramos para dizer oi e perguntar o preço. Ele explicou que planejava consertá-la e vendê-la, e que seu corretor apenas adicionou ao banco de dados do site para tornar mais fácil e eficiente quando estivesse pronto para vendê-la. Sentamos e tivemos uma conversa amigável com ele. Explicamos que estaríamos dispostos a comprá-la por um preço razoável, considerando seu estado atual e o trabalho que ele já havia feito. Ele havia completado cerca de metade. Explicamos que adoraríamos terminar e viver nela como nossa casa para sempre. Ele nos recusou, explicando que já tinha várias ofertas e não se sentia bem em vendê-la para nós, mas poderíamos comprá-la pelo preço total quando estivesse terminada. Agradecemos e deixamos nosso número, pedindo para nos ligar caso mudasse de ideia. Ele prometeu que ligaria. Menos de 2 semanas depois, recebemos uma ligação inesperada dele. Ele explicou que sua irmã estava doente em outro estado e ele queria estar com ela, então não teria tempo ou
suplicou paciência para terminar a casa. Ele explicou que a casa não estava em conformidade com os códigos de construção, mas se encontrássemos uma forma de comprá-la, ele ficaria feliz em nos vender por um preço razoável. Concordamos felizes e fomos atrás de bancos. Tivemos algumas conexões de um amigo corretor que nos ajudou a encontrar um banco disposto a emprestar o dinheiro para comprar a casa, com algumas condições. Basicamente, teríamos 2 semanas para colocar a casa em conformidade, caso contrário, poderiam executar o empréstimo e leiloar a casa. Após explicar a situação a Poe, ele ofereceu ajuda. Ele não podia fazer nenhum trabalho na casa porque estava com pressa, mas explicou exatamente o que precisávamos fazer para colocá-la em conformidade e atender aos requisitos mínimos, quanto tempo e esforço levaria e quanto custaria. Ele até ofereceu outra ajuda. Pegamos um empréstimo pelo dobro do valor que ele queria pela casa e ele nos devolveu a outra metade. Usamos esse dinheiro para os reparos. Depois do trabalho que ele já tinha feito, a casa estava tão perto de estar em conformidade que provavelmente poderíamos ter feito sozinhos, mas só para garantir. Chamamos alguns amigos e concluímos na metade do tempo. Depois de colocá-la em conformidade, ainda havia muito trabalho a ser feito, e passamos vários meses substituindo pisos e contrapisos, refazendo fiação, tapando buracos nas paredes, substituindo papel de parede velho e literalmente em decomposição que estava colado diretamente na parede de gesso. Você entendeu? Colocamos muito trabalho na casa. Finalmente, era a hora de nos mudarmos para nossa casa dos sonhos. Ainda havia alguns problemas para resolver, mas era finalmente hora de nos mudarmos. Não tínhamos nem terminado de nos mudar quando N veio se apresentar. Enquanto resolvíamos as coisas com Poe no tempo limitado que tínhamos, ele nos avisou várias vezes sobre N e sua atitude insuportável. No início, N foi extremamente simpática e não entendíamos por que Poe nos alertou tanto sobre ela. Então aconteceu. Ao final da nossa conversa, ela nos explicou de maneira muito gentil e compassiva que nossa casa na verdade pertencia a ela e que tínhamos 30 dias para sair. Disse que sentia muito por nós termos sido enganados tão mal, mas que a casa era dela e Poe não tinha o direito de vendê-la. Já ouvimos histórias de terror sobre pessoas sendo enganadas assim, então você pode imaginar nosso terror quando ela explicou tudo isso. Ficamos horrorizados, achando que tínhamos investido tanto tempo, esforço e dinheiro nesta casa dos sonhos e agora íamos perdê-la por termos caído num golpe. Agradecemos a ela por nos explicar e ser tão simpática, e dissemos que falaríamos com o banco e Poe para resolver tudo, e foi o que fizemos. Conversamos com o banco, que confirmou que Poe era o dono da escritura. Falamos com o corretor, que também confirmou o mesmo. Falamos com Poe, que explicou que eles o acusaram várias vezes de roubo após ele comprar a casa em leilão e que foi constantemente assediado por ela. Todos com quem falamos tinham a mesma história. Até fomos ao cartório e confirmamos que nosso nome estava na escritura. Durante esse processo, ouvimos a história de S por vários vizinhos. N voltou pouco tempo depois e perguntou quando poderíamos sair. Explicamos que isso nunca aconteceria, pois possuímos legalmente a propriedade e não era nossa culpa que S a perdeu. Pedimos desculpas pela perda da propriedade familiar devido à negligência do filho, mas isso não era nossa culpa e não íamos simplesmente entregar uma propriedade que compramos com nosso dinheiro suado e trabalhamos tanto para reformar. N, percebendo que sabíamos da situação, começou a contar uma longa história triste sobre como essa propriedade estava na família dela por gerações e que ela não podia suportar perdê-la, e como Poe havia roubado deles quando estavam confusos com a prisão do filho. Perguntamos por que não fizeram uma oferta pela casa no leilão, considerando que compramos de Poe por apenas cerca de $50.000, e considerando que ele ainda estava tendo um pequeno lucro, mesmo depois de todo o trabalho e materiais que colocou antes de nos vender, poderiam facilmente ter comprado por quase nada no leilão e tê-la de volta. N explicou que sentia que a casa e a propriedade estavam sendo roubadas e se recusou a pagar por algo que ela sentia que já lhe pertencia. Pedimos desculpas mais uma vez, mas explicamos que não havia maneira de aceitarmos uma perda na propriedade, especialmente depois de todo o tempo e esforço que colocamos nela e dos materiais adicionais que compramos, só para agradá-la. No entanto, simpatizávamos com a situação dela e oferecemos vender a casa por um preço muito razoável, $100.000, que, considerando sua localização e o quanto a melhoramos, ainda era pouco mais da metade do valor de mercado total. Compramos de Poe por $50.000 e colocamos mais $30.000 em materiais, além de vários meses de trabalho árduo para reformá-la. Sentíamos que era um preço muito razoável. Não dissemos nada, mas estaríamos dispostos a baixar para $90.000 se ela quisesse negociar conosco. Ela imediatamente fez uma contraoferta de $40.000, explicando que não deveria ter que pagar nada por algo que de direito lhe pertencia. Quando dissemos que era muito baixo, ela respondeu dizendo que entendia quanto esforço colocamos e que tivemos que comprar muitos materiais para reformá-la. Então ela seria gentil e adicionaria mais $10.000 por tudo que fizemos na casa. Quando dissemos que $50.000 foi o valor pelo qual compramos a casa de Poe, ela ficou chateada e nos chamou de mentirosos e ladrões, dizendo que a casa era
era um completo lixo e que não havia como valer tanto. Não só ela começou a nos insultar, mas também chamou nossa casa dos sonhos de lixo, depois de todo o sangue, suor e lágrimas, sem mencionar o dinheiro que investimos. Já estávamos fartos de suas besteiras e gentilmente pedimos para sair de nossa casa, explicando que ela não era mais bem-vinda e que nunca venderíamos nossa casa para ela, mesmo que oferecesse o dobro do valor de mercado. Obviamente, ela ficou chateada com isso e lançou vários insultos enquanto saía pela porta. Mais tarde, descobrimos que ela estava espalhando todos os tipos de rumores sobre nós pelo bairro, dizendo que roubamos a casa dela e outras coisas absurdas. No início, ignoramos, pensando que ninguém acreditaria. Então, um cara apareceu em nossa entrada com uma arma, ameaçando-nos a sair imediatamente. Nunca o havíamos conhecido antes, mas já ouvimos falar dele. Ele aparentemente se considerava o pacificador do bairro e confrontava qualquer um que causasse problemas. A maioria das pessoas no nosso bairro gostava dele, dizendo que era um cara bastante razoável, e sendo um bairro muito rural, onde muitos cidadãos não tão cumpridores da lei vivem, a maioria apreciava sua presença. Ele realmente trabalhava duro para manter o bairro o mais pacífico possível e fazia mais do que a polícia na maioria das vezes. De qualquer forma, só para contextualizar, nosso bairro é dividido em duas seções principais. Uma seção é preenchida principalmente por pessoas idosas aposentadas, é muito agradável e pacífica, todos se dão bem. A outra é preenchida com pessoas menos cumpridoras da lei, mais afastadas na natureza e longe de olhos curiosos. Vivemos na borda da parte pacífica, separados por cerca de 1 milha ou mais de floresta e terras agrícolas. Assim, ao ouvir sobre ele antes e presumir, com base nas descrições, que era o mesmo cara, decidimos testar essa hipótese. Dissemos a ele que não tínhamos ideia do que estava acontecendo e o convidamos para tomar uma cerveja e conversar. Permitimos que ele trouxesse sua arma, mas dissemos que também traríamos a nossa. Quase todos na minha cidade têm uma arma, há mais lojas de armas do que lojas de $1, se isso diz algo. Então, não estávamos realmente preocupados com ele ter uma arma com ele. Isso não significa muito na nossa cidade, é apenas uma maneira de dizer lei, sou capaz de me defender se isso sair do controle. Agora, se alguém a apontasse para você, o que ele não fez, seria uma história diferente. Voltando à história principal, ele concordou, e depois de algumas horas de conversa e explicação da situação, ele explicou que suspeitava que fosse algo assim e pediu desculpas pelo mal-entendido. Disse que foi levado pelos rumores e que não aconteceria novamente. Ele também nos agradeceu por comprar a casa, explicando que quando S se mudou, todos ficaram muito mais felizes, não precisando ouvir as pessoas reclamando sobre música alta e adolescentes bêbados cambaleando no meio da estrada no meio da noite, quase sendo atropelados. Todos rimos sobre isso depois, e ele saiu sem dizer mais uma palavra. Agora, a razão pela qual o senhor pacificador acreditou tão facilmente no rumor. Esta é uma história paralela, mas também um ponto de virada importante, e quando tudo começou a desmoronar para N. Também quero acrescentar que os eventos desta história paralela se sobrepõem um pouco com os eventos da próxima parte da história, mas vamos lá. Mencionei que N dividiu um quarto de sua propriedade para construir uma loja de conveniência. Bem, essa loja era extremamente popular no bairro, e estando bem no meio, era basicamente a localização perfeita. Não era popular pelos preços, eles realmente cobravam caro por tudo, e não era popular pelo atendimento ao cliente, que incluía e se limitava a obrigado pela compra, quando você saía pela porta. Às vezes, davam reembolso se você encontrasse mofo na comida que comprou, então isso era bom, eu acho. De qualquer forma, eram tão populares porque eram a única loja de conveniência por milhas. Se você precisasse comprar mantimentos e não quisesse dirigir até a cidade, eles estavam logo ali para a maioria das pessoas. Na verdade, até deixamos nossas diferenças de lado e compramos lá em várias ocasiões. Afinal, eles eram literalmente nossos vizinhos. Mas além disso, a popularidade de sua pequena loja lhes permitiu construir uma reputação considerável em nosso bairro, uma reputação muito positiva. Todos queriam manter sua lojinha conveniente e desafiariam qualquer um a tentar tirá-la deles. Suponho que poderia entender o sentimento na época, quando todos pensavam que N e sua família eram boas pessoas. Então, quando N começou a espalhar rumores, as pessoas tendiam a ouvir. Os rumores sobre nós roubando uma casa inteira dela foram rapidamente ignorados porque todos sabiam que era ridículo, mas, em sua maioria, as pessoas ainda confiavam nela. Mas as pessoas acreditavam nos outros rumores, e confie em mim, havia muitos, mas eram coisas pequenas e mesquinhas que ninguém realmente ligava. Deixe-me dizer que mesmo assumindo que todos os rumores sobre nós fossem verdadeiros, havia muito mais que poderia ser dito sobre outras pessoas no nosso bairro, então ninguém realmente prestava atenção neles. Eles nos evitavam, no entanto, considerando que N tinha óbvia inimizade conosco e ninguém queria ficar do lado ruim dela por medo de serem banidos de sua loja. Todos nos ignoravam e nos deixavam por nossa conta. Depois de alguns anos, no entanto, S finalmente saiu da prisão, e sem ter para onde ir, N permitiu que ele voltasse para casa. Ela não gostava da ideia de ele viver com a
mamãe. Então alugou-lhe um apartamento acima de sua loja de conveniência e proibiu totalmente qualquer festa selvagem em sua propriedade novamente. Ele não tinha que pagar aluguel, porém, tudo o que ele tinha que fazer era gerenciar a loja para eles quando estavam ocupados com outras coisas, o que não acontecia com tanta frequência. No entanto, mesmo depois de tudo isso, S obviamente não aprendeu a lição. Enquanto gerenciava o caixa, ele frequentemente cobrava em dobro por itens e embolsava o dinheiro extra. Descobrimos isso várias vezes e voltamos para pedir reembolso. Eles sempre inventavam a desculpa de que o caixa estava quebrado. Depois de notar um padrão, levamos isso à atenção de Anne, informando que seu filho estava cobrando em dobro das pessoas e provavelmente embolsando o extra. Embora Anne fosse bastante arrogante, ela não ia tão longe a ponto de fazer algo tão obviamente ilegal, e nós gostávamos de sua lozinha e não queríamos que nada acontecesse com ela. No entanto, em vez de nos agradecer por trazer isso à sua atenção, ela nos disse que estávamos imaginando coisas e, de uma maneira muito gentil, mandou-nos para o inferno. Então, muito gentilmente, cumprimos seu pedido. Também compartilhamos a informação com alguns amigos do bairro. Levou anos para chegarmos ao ponto onde alguns deles até olhariam para nós, quanto mais falar conosco, graças a Anne, mas finalmente fizemos alguns amigos. Trazendo presentes de Natal para os vizinhos todos os anos é uma boa maneira de alegrar o dia de alguém. De qualquer forma, eles nos agradeceram, embora dissessem que não acreditavam realmente. No entanto, a palavra se espalhou rapidamente pelo bairro. Então, rapidamente, apareceu o Senhor Pacificador novamente. Desta vez, ele estava muito mais amigável. Ignorou os rumores sobre nós, sabendo que a maioria era falsa, e já havíamos conversado com ele várias vezes desde então, não sobre assuntos sérios, mas de maneira mais amigável. Ele parava para tomar uma cerveja de vez em quando, e apenas conversava sobre os acontecimentos no bairro e pedia nossa opinião sobre algumas coisas. Fazia isso com todos, falando com a maioria das pessoas pelo menos uma vez por ano, para se manter atualizado e garantir que tudo permanecesse calmo e agradável. Ele não gostava da ideia de policiais rondando, então decidiu fazer o trabalho deles melhor para que não fosse necessário. Mas todos, incluindo nós, realmente gostavam desse arranjo, pois significava que você poderia deixar seus filhos irem até o lago desacompanhados, mesmo passando pelas partes ruins do bairro. Dito isso, ele absolutamente não gostava dos rumores que estávamos espalhando sobre nossos vizinhos, especialmente sobre a lojinha deles. Ele explicou que já havia conversado com eles e que sentiam que era apenas um mal-entendido devido a problemas no caixa. Se não quiséssemos problemas, deveríamos parar com esses rumores imediatamente. Queríamos mostrar provas a ele, mas sabíamos que provavelmente não acreditaria, pois ele realmente gostava de Anne e geralmente acreditava mais nela do que em nós. E como eles diziam que era um erro do caixa, provavelmente não havia nada que pudéssemos fazer para convencê-lo. Então, concordamos e pedimos desculpas por qualquer problema, explicando que apenas nos sentíamos injustiçados e sinceramente queríamos proteger os poucos amigos que havíamos feito no bairro. Ele aceitou a desculpa, nos deu um último aviso e saiu sem dizer muito. Então, decidimos parar de fazer compras lá, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas tudo mudou depois de mais alguns anos, depois que apontamos o problema e os rumores se espalharam pelo bairro. Mesmo que o Senhor Pacificador tivesse ido de porta em porta dizendo a todos que eram rumores falsos iniciados por nós devido à nossa disputa de propriedade com Anne. Vou entrar nisso mais tarde. As pessoas realmente começaram a prestar mais atenção aos seus recibos após fazer compras lá e começaram a notar os mesmos padrões que nós havíamos notado. Durante esse tempo, S provavelmente embolsou quantias consideráveis de dinheiro e Anne definitivamente sabia sobre isso, mas escolheu não fazer nada e apenas tentar silenciar as pessoas com rumores. No entanto, a questão sobre pequenas lojas de campo como essa é que elas são completamente dependentes dos clientes regulares que vivem no bairro onde estão instaladas. Durante os meses mais quentes, quando as pessoas estão de férias e se divertindo, elas fazem um enorme lucro, mas não o suficiente para se sustentarem durante o inverno. E então aconteceu. O Senhor Pacificador finalmente conectou os pontos e rapaz, ele ficou furioso. Podíamos ouvi-lo do outro lado da rua, xingando S na cara dele, com N lá junto. Você não pode imaginar o quão satisfatório isso foi, mas isso foi apenas o começo. Ele não apenas os repreendeu, mas também foi de porta em porta no mesmo dia e informou cada pessoa no bairro exatamente o que eles estavam fazendo, levando uma pilha de recibos com ele para mostrar a quem quisesse provas. Agora, se havia alguém no bairro que era mais confiável do que N, era o Senhor Pacificador. Literalmente, no curso de 24 horas, ele arruinou completamente o negócio deles. Todos no bairro pararam de ir lá. Eles ainda se saíam bem durante os meses de verão por causa dos turistas e dos pássaros de inverno, que não sabiam de nada. Mas quando o inverno chegava e essas pessoas iam embora, eles começaram a perder dinheiro. Depois de 2 invernos, foram forçados a fechar a loja durante os meses de inverno. No entanto, isso também significava que tinham que jogar fora mais de 90% do estoque a cada outono e comprá-lo todo novamente na primavera.
etc. Aparentemente, isso não era muito econômico, então acabaram fechando a loja permanentemente após 3 anos. Foi então que a reputação deles no bairro começou a despencar e graças a isso, as pessoas começaram a nos respeitar mais e finalmente conseguimos fazer amigos sem ter que fazer um grande esforço. As pessoas pararam de nos ignorar e de nos tratar como se fossemos uma praga. Mas isso foi apenas o começo da queda de Anne. Infelizmente, para entrar no clímax da história, preciso fazer um pouco mais de contextualização. Desculpe, isso está começando a parecer um pequeno livro, mas isso não deve demorar muito, eu acho. Algo sobre Anne é que ela é extremamente, e quero dizer extremamente, intrometida. Não podemos nem sair de casa sem ela nos observar a cada passo pela janela, ou sair para passear com o cachorro, pegar o jornal, arrancar ervas daninhas ou qualquer desculpa que ela possa inventar na hora. Você pode praticamente garantir que se estivermos andando por nossa propriedade, ela estará lá fora também. Bem, não é como se tivéssemos algo a esconder, mas obviamente não estamos nos melhores termos com ela e realmente não gostamos de alguém observando tudo o que fazemos. Temos planos de instalar uma pequena piscina e uma banheira de hidromassagem nos fundos e realmente não queremos ser observados enquanto estamos tentando relaxar de roupa de banho. Então, começamos a pensar em uma cerca de privacidade. Querendo ser bons vizinhos, informamos gentilmente que iríamos colocar uma cerca, ao que ela rejeitou veementemente. Informamos que iríamos colocar uma cerca de privacidade. No entanto, ainda tínhamos que viver com ela, então oferecemos discutir com ela os detalhes da cerca, como cor, formato, etc. Queríamos garantir que ela não tivesse que olhar para algo que considerasse desagradável o dia todo, todos os dias, considerando que observar nossa propriedade parecia ser o passatempo favorito dela. Honestamente, ainda fazemos de tudo para sermos os melhores vizinhos possíveis, mesmo depois de todo o problema que ela nos causou. Voltando à história, queríamos garantir que não houvesse disputas sobre onde colocaríamos a cerca. Então planejamos colocá-la a um pé dentro de nossa propriedade ao longo de toda a linha de propriedade, apenas para evitar qualquer disputa. A propósito, isso foi antes de S sair da prisão. Fomos ao cartório e pagamos por uma cópia da escritura junto com um mapa das linhas de nossa propriedade. Ficamos honestamente chocados ao descobrir que cerca de 1/3 de nossa propriedade estava sendo reivindicada por Anne. Ela tinha um pequeno galpão e até um jardim nele. Veja, há uma linha de árvores que atravessa nossa propriedade. Não é uma propriedade retangular como se encontra em alguns estados, é mais como um meio hexágono ou um trapezoide. Linhas de propriedade estranhas são bastante comuns onde eu moro. De qualquer forma, há uma linha de árvores que corta parte de nossa propriedade, que de acordo com a escritura e o mapa da propriedade, é como uma pequena seção triangular, mas as árvores a fazem parecer um quadrado. Anne estava reivindicando o outro lado das árvores como sua propriedade. Quando mencionamos isso para ela, ela surtou completamente, nos chamando de mentirosos e ladrões, e de todo tipo de outras coisas. Não nos importávamos muito com essa parte da propriedade, porque morávamos aqui há anos pensando que realmente era dela. Então, para facilitar as coisas para todos, oferecemos vendê-la para ela ou até mesmo trocá-la por uma parte da propriedade dela. Havia uma parte da propriedade dela que se conectava com a nossa que era extremamente inconveniente de cuidar e estendê-la um pouco realmente facilitaria as coisas, sem mencionar que nos daria mais espaço para fazer o que queríamos. Ela recusou categoricamente, dizendo que nunca pagaria por algo que já pertencia a ela e que nem pensaria em nos dar sua propriedade de graça, especialmente depois de já termos roubado essa propriedade dela. Desde então, tem havido uma enorme disputa de propriedade entre nós. Algo sobre o lugar onde eu moro, como mencionei anteriormente, é uma área muito rural com muitas linhas de propriedade estranhas e as linhas de propriedade muitas vezes não são claras. Muitas escrituras têm centenas de anos, e em vez de dizer X pés na direção Y, elas usam marcos temporários como Grande Carvalho até Grande Rocha ao lado do riacho. Muitos desses marcos podem descrever várias coisas ou podem até ter desaparecido há mais de 100 anos. Então, dizer que há muitas disputas de propriedade em nossa área provavelmente seria um eufemismo. Isso, junto com o fato de que às vezes uma pequena porção de propriedade pode valer muito dinheiro em algumas situações, levou nosso estado a criar muitas leis e regulamentações muito rigorosas que regem disputas de propriedade, agrimensores, etc. Como nota lateral, apenas alguns anos atrás, um proprietário de terras ganhou uma disputa de propriedade contra uma grande corporação por apenas 0,1 acres de terra que custou à corporação e rendeu ao homem mais de $1 milhão. Voltando ao assunto, tudo isso dito, nossas linhas de propriedade eram bastante claras, já que ela mesma as criou há relativamente pouco tempo. No entanto, isso não muda o fato de que as leis a esse respeito são muito rigorosas, particularmente quando se trata de agrimensores. Então, um agrimensor pode ser facilmente subornado por uma grande corporação enfrentando a perda de milhões de dólares por um pequeno pedaço de terra, como no exemplo acima. Mas, isso não é justo para o verdadeiro proprietário da terra. Então, como você equilibra isso? Você faz com que o agrimensor tenha tudo a perder ao mentir.
mentir, e o mesmo para a pessoa que o subornou ou chantageou. As leis em nosso estado determinam que se um agrimensor, mesmo por um erro honesto, fizer uma medição ruim por alguns metros, não só pode ser multado pesadamente, como também perderá sua licença e nunca mais poderá trabalhar como agrimensor no estado. Além disso, ele deve notificar e reembolsar todos os seus clientes por até 10 anos antes do incidente ocorrer. Os clientes então têm a opção de solicitar uma nova medição por um agrimensor não afiliado, às custas do agrimensor original. Isso inclui todos os clientes até 10 anos antes do incidente e todos desde então também. Se não for encontrado recebendo suborno ou sendo chantageado, os clientes anteriores também podem processá-lo por quaisquer danos causados por quaisquer mudanças na propriedade, devido ao mau levantamento deles, e também cobrando aluguel apropriado por qualquer propriedade que o agrimensor possa ter deixado de fora durante esse tempo. Se um agrimensor fosse encontrado aceitando um suborno ou chantagem, então todos os danos e taxas adicionais vão para quem o subornou ou chantageou, conforme o caso. Isso, junto com a perda de tempo e dinheiro por estar nos tribunais e a confusão geral causada a eles, faz com que os agrimensores na minha área evitem ativamente qualquer coisa que se assemelhe a uma disputa de propriedade. Então, quando ocorre uma disputa, você pode imaginar que não é tão fácil quanto fazer uma ligação e chamar um agrimensor até aqui. Também foi uma despesa inesperada. Infelizmente, antes que pudéssemos encontrar alguém, e encontramos alguém, e acho que ela o subornou ou algo assim, porque eles deram a linha da propriedade exatamente como o ND descreveu, bem, exceto por uma pequena parte que ela não gostou. Acho que ela não mencionou isso para eles. Nossa propriedade aparentemente se estende a cerca de um pé da casa dela. Foi divertido brincar com isso, mas não era nada perto da propriedade que ela está literalmente tentando roubar de nós. Agora, sempre que conseguimos encontrar um agrimensor, ela sempre parece se apresentar de forma descontraída para eles e mencionar que já teve sua parte da propriedade levantada e lançar algumas dicas sutis de que pode haver uma disputa de propriedade envolvida. Isso afasta instantaneamente qualquer pessoa que possa estar interessada em levantar nossa propriedade depois de explicar o que isso poderia significar para eles. Tenho certeza de que você entende por quê. Eu esqueci de mencionar que os marcadores de terra do agrimensor do banco, quando compramos a propriedade, convenientemente desapareceram antes de realmente nos mudarmos. Bem, eles desapareceram de alguma forma. Eu me pergunto como isso aconteceu. Acho que nunca saberemos. Bem, de qualquer forma, neste ponto, provavelmente nos custaria tanto quanto o valor daquela parte de terra, ou talvez até mais, para realmente contratar um agrimensor. Se conseguirmos encontrar alguém disposto a fazê-lo, que todos que encontramos até agora nos deram cotações absolutamente ridículas por motivos óbvios. Quero dizer, eles estão basicamente colocando suas vidas inteiras em risco aqui, mas atualmente estamos economizando para tentar contratar alguém, e isso nos leva a apenas alguns meses atrás, o clímax desta história. Desculpe pela longa história, mas vamos chegar ao evento principal agora que estamos totalmente atualizados sobre a situação em questão. Então, há alguns meses, houve uma tempestade muito forte que acabou derrubando uma árvore na propriedade disputada. Essa árvore estava realmente bem ao lado da estrada, então quando caiu, destruiu parte da propriedade de nossos outros vizinhos, aquele que mora do outro lado da rua de nós. Isso não é tudo, também destruiu completamente o carro esportivo novinho de alguém enquanto eles estavam dirigindo pela rua. Felizmente, ninguém se machucou durante tudo isso, mas a limpeza levou vários dias, tempo suficiente para recebermos uma conta no correio de mais de $200.000, literalmente mais do que nossa casa e propriedade valiam depois de consertá-los. Conformidade maliciosa. Então, apenas um pouco mais de contexto para quem talvez não saiba. A maioria dos seguros de propriedade ou residência não cobrirá danos à propriedade de outras pessoas, isso geralmente é por sua conta. E mesmo que alguém esteja em propriedade pública, como uma estrada, se sua propriedade danificar a deles e você pudesse ter razoavelmente evitado isso, por exemplo, cortando uma árvore ao lado da estrada antes que ela caísse em uma tempestade ruim, então você é 100% responsável pelos danos causados por ela. Bem, é assim que funciona onde eu moro. Então, quando recebemos a conta pelo correio da seguradora de uma pessoa rica desconhecida pelo carro esportivo total, ligamos para eles e os informamos muito gentilmente que a árvore que caiu não estava em nossa propriedade. Eles nos fizeram algumas perguntas e disseram que investigariam o assunto e voltariam para nós. Cerca de uma semana depois, recebemos outra carta da seguradora com uma cópia da escritura e a impressão da linha de propriedade com a árvore em questão circulada em vermelho, mostrando que estava claramente em nossa propriedade. Eles exigiam o pagamento integral dentro de 30 dias de seu primeiro aviso ou nos levariam ao tribunal. Isso foi cerca de 2 semanas, mais ou menos, neste ponto. Ligamos para eles novamente e explicamos mais uma vez que não estava em nossa propriedade. A princípio, o agente discutiu um pouco conosco, explicando em palavras muito mais amenas do que as que vou usar que alguém teria que ser completamente idiota para acreditar que a árvore em questão não estava em nossa propriedade
verdade e que não importa quão distante a linha de propriedade na impressão poderia estar, seria completamente impossível que alguém fosse tão estúpido a ponto de acreditar que estava tão longe. Simplesmente fornecemos a eles o número do agrimensor que contratou. Eles suspiraram, dizendo que entrariam em contato com o agrimensor e investigariam o assunto mais a fundo, mas reiteraram que tínhamos cerca de 2 semanas para nos preparar para o pagamento, se o que estávamos dizendo não pudesse ser confirmado. Bem, nunca mais ouvimos nada deles. Lembre-se das consequências que mencionei para fornecer resultados falsos de levantamento, mesmo que o agrimensor admitisse ter aceitado um suborno. Não havia como eles pagarem o suficiente para compensar todas as possíveis perdas dele. Ele provavelmente teria que sair do país neste ponto, então não havia como ele dar à seguradora algo diferente do que ele nos deu, ou a N. Ligamos para a seguradora mais tarde para ver o que poderíamos descobrir sobre o problema. O agente parecia bastante satisfeito lendo as anotações. Eles não puderam nos dizer muito devido a razões de confidencialidade, mas puderam nos dizer que N obviamente contestou a reivindicação, assim como nós fizemos, afirmando que a propriedade não lhe pertencia, e que o agrimensor confirmou os resultados com eles e que, considerando que não estávamos contestando os resultados do levantamento, a responsabilidade total por todos os danos causados pela árvore caída deveria estar em N. Eles não puderam dizer mais do que isso, embora estivéssemos satisfeitos com isso. Foi aproximadamente o que esperávamos. O aftermath. Como você pode provavelmente deduzir da minha história, não tiveram um grande problema em pagar o dinheiro para a seguradora, embora obviamente não estivessem felizes com isso. Não sabemos quanto dinheiro eles têm ou tinham economizado, mas parece que era o suficiente para pagar sem ter que vender mais parte de sua terra. Desde então, em grande parte ficamos quietos sobre a disputa de propriedade, mas ainda estamos considerando economizar para contratar um agrimensor para recuperar nossa terra. Neste ponto, é mais uma questão de princípio do que de fato da terra. Quanto a N, embora possamos dizer sempre que ela nos olha agora que definitivamente não está satisfeita conosco, ela não parece gostar do fato de termos deixado ela ter nossa terra por algum motivo. É terra grátis. Como você pode reclamar disso? Neste ponto, ela poderia tentar espalhar boatos sobre nós, mas provavelmente seria contraprodutivo, já que fizemos amizade com uma boa parte de nosso bairro e ninguém confia mais em N desde que descobriram que essa estava literalmente roubando de todos no bairro sob seus narizes e eles sabiam disso e não fizeram nada para impedir isso. E N está basicamente entre a cruz e a espada neste momento, e estamos apenas sentados e assistindo os incêndios que eles começaram queimá-los até o chão. Mal posso esperar para ver o que acontece a seguir. Ah, isso é apenas um pouco extra para quem quer se divertir um pouco mais. Enquanto estávamos contemplando uma cerca de privacidade, decidimos instalar uma cerca invisível para nossos cães. Para quem não sabe o que é um fio elétrico pequeno que você enterra no chão e depois prende uma coleira especial no pescoço dos cachorros, que se eles se aproximarem demais, emitirá um apito que os cachorros realmente não gostam. Se eles continuarem, aplicará um choque muito leve nos cães. Não acreditamos em coleiras de choque, então tivemos que nos convencer primeiro, e um de nós realmente a segurou e atravessou a linha. Foi algo que você pode sentir, mas não machucou muito, apenas deixou você um pouco formigando. De qualquer forma, você realmente deveria condicionar os cães ao apito antes de soltá-los com ele, para idealmente eles nunca sentirem o choque em primeiro lugar, apenas ouvirem o apito e darem meia volta. Tentamos fazer isso para que pudéssemos deixar nossos cães vagarem pelo nosso quintal e não ficarem trancados em casa o dia todo, mas na época não podíamos pagar uma cerca de privacidade de verdade ainda. A tínhamos bem em nossa propriedade em parte, porque não era muito longa, e também porque queríamos evitar que nossos cães chegassem perto da propriedade de N e ela deve ter pensado que estávamos marcando onde queríamos colocar nossa cerca de privacidade ou algo assim, porque ela acidentalmente passou por cima dela com seu cortador de grama, mesmo que estivesse a mais de 5 pés além do que ela afirmava ser a linha da propriedade. Todos nós aprendemos naquele dia que cortadores de grama elétricos não se dão muito bem com fios eletrificados. O cortador de grama dela foi completamente destruído, todos os componentes elétricos foram arruinados. Ela teve que comprar um cortador de grama completamente novo apenas porque queria ser mesquinha e passar por cima de nossos marcadores. A melhor parte disso é que, como estava tão além da propriedade dela, ela não tinha como tentar nos culpar por isso. Ela obviamente tentou espalhar seus boatos, mas eles não foram muito longe. Seria tão estúpido nos culpar que ela nem tentou. Ela nem sequer nos pediu para comprar um novo cortador de grama ou algo assim. Acho que ela sabia como responderíamos se fizesse. Enfim, espero que todos tenham gostado da história.